professores, estamos aqui para gravar mais uma pré-aula com muito carinho para você. É um prazer saber que você está nos assistindo. Muito obrigada. E muito obrigada aí pelos seus comentários. A gente está sempre lendo aí seus comentários. Muito obrigada mesmo. É um prazer poder fazer parte aí das suas aulas. Muito obrigada por vocês estarem assistindo, gente. Obrigada. Compartilhe aí as nossas aulas aí nos seus grupos aí da sua igreja, do seu setor, da sua cidade. E lembrando que aqui no canal não tem só as aulas dos primários. Tem de adultos com os professores assim, ó, super top. Tem adolescentes também, que a nossa professora é incrível. Tem juniores, jardim de infância, dos jovens. Tem várias pré-aulas aqui no canal que você pode estar compartilhando aí com os superintendentes aí da sua igreja e aí da sua cidade também. Vai estar ajudando muito aqui o nosso canal. Então, muito obrigada aí pela parceria. E nós já estamos na aula de número 4, que tem por título, Na Casa de Deus, eu aprendo a sua palavra. Vamos lá, você encontra lá em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 25. Aí vamos lá para Romanos, Timóteo e Tito. Deixa eu passar aqui. E quais são os objetivos dessa aula? Que os primários se sintam desejosos de aprender mais sobre a palavra de Deus. Aprender mais e também que eles venham aprender, né, a amar, a cuidar da palavra de Deus. E o versículo bíblico, já vamos lá para o nosso versículo bíblico. Lembrando, professores, você chegou dentro da sua sala de aula, faça aquela recepção bem calorosa. Às vezes o seu aluno teve um dia difícil, às vezes não queria estar na igreja, foi contra a vontade dele. Às vezes só Deus sabe o que se passa na cabecinha, no coraçãozinho dessa criança. Então, recepcione com muito amor, com muito carinho, dá atenção para os seus alunos, observe cada aluno, vê como é que eles estão, tira um tempinho para conversar com eles. Se tiver alguma criança que está meio diferente do normal, chame ela fora à parte, converse, procure entender a sua criança para que ela venha se sentir acolhida e amada, porque só Deus sabe, né, as lutas internas que essa criança vive, e a gente está ali como um refúgio, como um abrigo para essas crianças. Elas têm que sentir prazer de estar na casa do Senhor. E quem é que vai fazer, né, essa aproximação? Somos nós mesmos. Nós é que preparamos o caminho para elas se sentirem bem na casa do Senhor. Então não seja só um professor, mas seja amigo, conselheiro, seja um ouvinte, empreste o seu ouvido. Às vezes eu não sei nem o que falar, não fala, só escuta, só diz que vai orar e que Jesus tem solução para todos os problemas e que Jesus nunca deixou a sua criança sozinho e que na hora certa Deus vai entrar com providência. Deus vai te dar sabedoria. Também não exponha a sua criança, o problema da sua criança, seja sábio, vigia, não deixe que a sua criança perca a confiança em você, certo? Então vamos lá, versículo bíblico. Quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Que se encontra em Mateus, no capítulo 7 e o versículo 24. E o que eu fiz, né? Eu fiz aqui, ó, vocês estão vendo? Isso aqui é um suporte de madeira. Aquele suporte de botar papel toalha que a gente usa na cozinha. Esse aqui é um de madeira bem antigo que eu tenho, que eu guardo para os meus visuais. Eu fiz aqui o versículo bíblico, como vocês estão vendo aí na tela de vocês, tudo em tiras, ó. Eu colei em rolinhos de papel higiênico, cortei o rolinho ao meio, colei em rolinhos de papel higiênico e a gente vai montando o versículo bíblico com as crianças de baixo para cima. Então você vai estar montando aqui, crianças, esse versículo bíblico, ele se encontra em Mateus, no capítulo 7 e o versículo 24. Aí você vai estar pegando aqui o versículo e vai botando, né? Quem ouve os meus ensinamentos... Vai botando aqui, ó, vai montando aqui uma torre e vive de acordo com eles. É como um homem sábio que construiu a sua casa Aí aqui você vai virar atrás, ele vai estar formando a casinha e a rocha. Vocês conseguem visualizar bem, ó? Na frente vai ficar aqui o versículo. Ai,
a gente mexendo, ele fica todo... Se você conseguir fazer a impressão numa folha mais firme, ele não vai ficar assim tão molengo, ele vai ficar mais retinho as impressões, ó. Você vai estar botando de baixo para cima e depois você vai virar, né? Porque vai ser a continuação aqui do versículo, a casa na rocha. Então, olha que bonitinho que fica, né? Uma dinâmica também que você pode estar fazendo com a sua criança, você tira todos os rolinhos, não deixa a sua criança montar virado para o desenho, porque senão ela vai montar o desenho. Ela vai montar o versículo bíblico. Primeiro, claro, elas vão botar aqui o Mateus, que elas já memorizaram que embaixo é o Mateus. Eles são muito espertos. E aqui você embaralha e deixa a sua criança procurar qual a sequência que ela acha que está certa. E aqui ela vai estar montando, vamos supor que é esse, ela vai estar montando. E atrás, se o versículo aqui não tiver correto, o que, que vai acontecer? Atrás a casa não vai ficar correta também, então eles só vão saber se deu certo na hora que virar, né, e ver que se montou certo ou não. Claro que já chegar uma certa hora que a criança já vai assimilar o versículo bíblico, é uma forma dela assimilar o versículo bíblico, que ela já vai conseguir montar corretamente e quando ela virar, nossa, que legal, montou a casinha, ó. Deixa eu botar aqui. E ela montou a casinha. Olha que interessante, né, que fica muito bonitinho. Essa ideia aqui bem criativa, bem lúdica, para a gente estar trabalhando com as nossas crianças. O que a gente pode estar falando aqui, né, que quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles, que são esses ensinamentos? Onde a gente encontra esses ensinamentos? Encontramos na Bíblia. Então, não é só ter a Bíblia, nós precisamos viver de acordo com o que ela nos ensina. E quando isso acontece, é como se nós estivéssemos edificando a nossa casa sobre um forte alicerce. Aí você pode estar dizendo para as crianças que um construtor, como ele constrói a sua casa? Como que é feito? Será que ele só bota lá os tijolos em cima do cercado, lá do lote, lá, né? Será que é só feito assim, eles vão construindo? Como é que é isso? Então você pode até estar levando também para a sua sala fotos de alicerce, de construção. Nós temos um prédio aqui em Criciúma, que um prédio mais alto aqui de Criciúma é o Lúcio Cavaler, se eu não me engano, né, diretor? É isso aí. Ele é aqui quase do lado, aqui bem na rua aqui da nossa igreja, aqui na lateral, quase do lado. Para ser construído esse prédio, ele é o mais alto aqui de Criciúma. A fundação dele é o mesmo tamanho da altura dele que o prédio foi construído. A fundação para baixo. Então, olha só, precisa ter um grande alicerce, um forte alicerce. Então, é isso que a gente tem que estar dizendo para as nossas crianças. A nossa fé precisa estar firmada na palavra de Deus. Precisamos estar firmada em Cristo. Mas como firmar em Cristo? É ler as Escrituras, guardá-la no nosso coração, praticar o que a Bíblia nos ensina. Isso quer dizer que a nossa fé vai estar firmada em Cristo. Precisamos buscar a Deus, precisamos orar a Deus, precisamos ler a sua palavra e viver de acordo com o que ela nos ensina. Precisamos fincar os nossos alicerces espirituais, precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração para edificar a nossa casa espiritual. Por que a gente vai estar falando de casa espiritual? Porque o nosso coração, a nossa vida, mora uma pessoa muito especial. Servimos de moradia para uma pessoa muito especial. Quem é essa pessoa? É o Espírito Santo, ele habita em nós. Então a gente também pode fazer essa referência de casa espiritual, porque dentro de nós habita uma pessoa muito especial, que é o Espírito Santo. Então a gente precisa firmar os nossos fundamentos na palavra de Deus, para que esse residente, esse morador, venha se sentir bem, e tudo tem que estar certo, porque a Bíblia diz que a gente tem que ser santo como ele é santo, e agora não vive mais eu, mas é ele que vive em mim. Se é ele que vive em mim, precisa mudar meus hábitos, precisa mudar minhas atitudes, minhas ações,
situações, porque o Espírito Santo não vai habitar em templo ruim, não vai não, a gente precisa viver uma vida de santidade. Quem é que vai nos ensinar a viver essa vida de santidade? É através dos ensinamentos da palavra de Deus, por isso nós precisamos estar alicerçado na palavra de Deus para que esse residente, ele continue, né, para que esse morador, ele continue habitando dentro de nós. Então, vamos lá, deixa eu passar aqui o slide. E para nós aqui com nossas escrituras, eu fiz aqui, antes de eu falar aqui a introdução, eu deixei ali para vocês um videozinho que você pode estar fazendo com a sua criança uma aula diferente. Você pode estar passando um videozinho sobre essa história, é o videozinho ali da Casa na Rocha. E aí você pode estar fazendo ali um sininho pipoca com eles, você pode estar pedindo para eles levarem um cobertorzinho, um travesseirinho, você leva ali. Gente, já teve várias vezes de eu trabalhar com salas de não ter uma televisão, não ter uma estrutura. Às vezes eu levava um notebook, então a gente botava na tela do notebook lá, apagava as luzes, botava as crianças ali com a sua cobertinha, sua mantinha, o seu lençol, sua almofada, o que ela levasse. Às vezes eu também levava de casa, porque eu sabia que tinha crianças que não iriam levar. Então a gente fazia aquele tudo deitadinho, com as pipoquinhas, ele comendo e assistindo o filmezinho. Então o filmezinho é muito curtinho, é coisas ali de minutos, não vai tomar muito tempo da sua aula e vai ser algo bem legal. Outras vezes também a gente levava a própria televisão de casa, sério, a gente levava a própria televisão de casa e tanto o notebook quanto a televisão, a gente levava caixinhas de som, porque o som às vezes não sai muito alto, então a gente levava caixinhas de som de casa. Se você tem data show, passe no data show, mas faz algo diferente, vai dar tudo certo e vai ser uma bênção, mas não esqueça, leve uma caixinha de som, essas que são adaptadas no computador, porque senão o som sai baixinho e você não vai ter não vai ser muito legal, né? As crianças não vão conseguir escutar muito bem. Mas vamos lá. Para a nossa introdução, antes ali, né, de passar ali o videozinho, a sugestão do videozinho, vocês lembram ali da história dos 3 porquinhos? Gente, vocês já notaram que essas histórias famosas, esses filmes famosos de ação, de isso, disso, daquilo, são tudo, se a gente parar para analisar, parece que foi tudo tirado das histórias bíblicas, sabe? Parece que eles tiram ali e montam uma fábula, um conto em cima das ilustrações bíblicas. É fantástico isso, tem várias histórias, vários filmes que a gente vê hoje aí no mundo que parece assim, nossa, como combina com a Bíblia. Parece que eles copiaram as ideias da Bíblia, né? As histórias da Bíblia. Então, eu achei muito interessante essa história aí dos 3 porquinhos. Opa! Eu achei muito interessante essa história dos 3 porquinhos, porque combina muito com a nossa Casa na Rocha. Então, a gente vai estar contando a história dos 3 porquinhos para as crianças, antes do filmezinho, claro, e eles já vão se identificar que tinha quantos porquinhos? 3 porquinhos. Tinha o porquinho que construiu, de repente, os 3 resolveram construir uma casa. Não era assim? Uma moradia. A nossa história está falando de 2, o construtor sábio e o outro não. Aqui está falando de 3 construtores, porém um sábio e 2 não. Então, parece que já combina, não combina? Então, olha só, o primeiro porquinho, ele quis construir a sua casa de tijolos, o outro de madeira e o outro de palha. Aí você vai estar contando ali a história dos porquinhos, porque o porquinho aqui, o construtor, ele passou muito trabalho fazendo cimento, cavando o alicerce. Ali você vai estar entrando no mundo da criança, porque todas as crianças praticamente conhecem essa história. Crianças, qual desses 3 passou mais trabalho para edificar a sua casa, para fazer a sua casa? Claro que elas vão dizer que é o de cimento, mas por que a de cimento deu mais trabalho? Teve que cavar, fazer a fundação, carregar tijolos, fazer massa. E quem é que já ajudou, quem já trabalhou de servente, de pedreiro? Claro que a criança não trabalhou, mas às vezes ela ajudou o pai a carregar um tijolo, puxar areia. Tem crianças que têm essa experiência, né? Pelo menos os meus filhos, a gente botava, vai lá, pega um tijolo pro pai, vai lá, pega um baldinho de massa. Então, assim, ó, sempre pode ser que a tua criança também tenha alguma experiência semelhante. Então, é difícil. Agora, mas aqui o de palha e esse de madeira, parece que eles não tiveram esse trabalho, né? Porque o de madeira aqui nem fundação, parece que ele não construiu uma fundação, porque precisa, vocês sabiam?
Para a casa de madeira também precisa ter uma fundação. Mas ele não construiu, e o de palha que muito menos. Aí o que acontece? Depois das casas prontas, eles já estavam com as suas casas prontas há muito tempo, mas esse aqui não, esse aqui estava lá construindo tijolinho por tijolinho, e esse realmente é bem mais demorado. Mas o que acontece? Um certo dia, quem é que chegou lá? Foi o lobo mau. Aí você vai estar contando a história que ele foi lá, soprou a casa aqui de madeira. O que acontece, crianças? A casa caiu. Eles mesmos já vão te contar a história. Também você não perca muito tempo nessa história, porque ela é só uma introdução para a nossa. E daí o lobo foi lá para a casa de palha, e o porquinho correu para a casa de palha para ajudar o amiguinho, e lá também soprou e a casa caiu. E eles foram todos para a casa de tijolos. Aí o lobo soprou, soprou e a casa não caiu. Por que a casa não caiu, crianças? Por que vocês acham que a casa não caiu? Eles vão te dizer porque a casa era feita de tijolos, era mais segura e ela estava muito bem alicerçada. Porque não importa se só ser de tijolos, se ela não tiver um bom alicerce, ela vai cair também. E ali você vai estar dizendo, você sabia que a nossa história bíblica também vai nos contar uma história semelhante a essa? De um homem, 2 construtores, porém um construiu a sua casa na rocha. Aí você pode estar mostrando aqui o seu visual, ou os visuais da lição, você pode estar trabalhando com os visuais da lição, e o outro homem também construiu a sua casa sobre a areia. Ele não quis passar trabalho, ele não quis cavar, ele não quis passar esse trabalho, e foi no que era mais prático, enquanto o outro não. Já pensou, cavar na rocha é tão difícil? E aí você vai estar fazendo essa comparação com as crianças, que a nossa vida espiritual também é assim. Estar na presença de Deus requer nosso tempo, como requer... o construtor sábio também teve que abrir mão do seu tempo para poder estar ali cavando e passando trabalho e construindo. A nossa vida espiritual também é assim. Às vezes a gente tem que abrir mão de várias coisas, a gente tem que renunciar ao nosso eu para que Cristo apareça. Nós temos que ter nosso tempo de comunhão com Cristo, lendo a Bíblia, estudando, orando, vindo na igreja. Tudo isso, crianças, é como se nós estivéssemos cavando o nosso alicerce, aprofundando a nossa fé em Cristo. Mas tem muitas crianças que vêm para a igreja e não está nem aí, não quer um compromisso com Deus, não quer um relacionamento com Deus, não quer pagar o preço de estar estudando, de estar orando, de estar tendo uma vida de santidade, não, só quer ir na onda dos outros, dos amigos, quer ser o popular e não quer viver uma vida com Cristo. Acha que só estar na igreja é estar bom, mas não é assim, não é estar na igreja. É ter uma vida de intimidade com Deus. E poucas pessoas, parece que hoje em dia, poucas pessoas que querem isso. Hoje tem muito status. Nossa, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Só fala, mas no coração está longe de Deus, não busca Deus como deve ser. Então, isso quer dizer o quê? Que edificou a sua casa sobre a areia. Então, a gente tem que prestar atenção aqui que os 2 edificaram casas. Quer dizer que os 2 edificaram sua residência. Então, o que a gente pode entender nisso, né? Que nem todos que estão na igreja têm o mesmo objetivo de amar a Deus, viver uma vida de santidade a Deus, viver uma vida de renúncia. A gente vê que os 2 edificaram, porém um fez o correto, o outro fez, porém não era o modo certo de fazer. Quis fazer porque tinha que fazer. Às vezes a gente pensa, porque eu tenho que ir na igreja, porque eu sou obrigada. Às vezes não é de coração, tá errado, não é assim. Aí o que acontece? Na história dos 3 porquinhos veio o lobo mau. Na história aqui que a Bíblia está nos contando, está vindo a tempestade. O tempo ruim. E o que a gente pode ver? O que significa essas tempestades? São os dias maus que chegam na nossa vida. São os dias de doença, são os dias de tribulação, os dias de angústia, os dias que não está nada bom. Chega para todo mundo, o dia bom e o dia mau. Chegou também para o construtor na sua casa na rocha também a tempestade. E o que acontece? Quem edificou a sua casa na areia, a casa foi-se embora, porque não estava firmada em Cristo.
Quem edificou a casa na rocha, a casa permaneceu firme. Passou pela tempestade, mas continuou firme. E o que a gente aprende com isso? Que estamos em Cristo, buscando a Deus. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por momentos de dificuldades. Não quer dizer que a gente vai passar por momentos de tribulação. Nós vamos passar. Porém, nós estamos alicerçados em Cristo. E o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a passar por esses momentos. Ele vai nos dar a vitória. E nós estamos firmes nele. A nossa casa pode ser abalada, né? Pode estar enfrentando ventos e tempestade, mas nós estamos firmes em Cristo, enquanto a outra casa não. Por que muitas pessoas saem da igreja? Por que muitas pessoas não se firmam? Por que muitas pessoas não recebem vitórias? Porque não construíram a sua casa corretamente, que é firmada em Cristo. Então, a gente vai estar passando aqui. E como é que a gente pode estar concluindo, como é que a gente pode estar firmando, né? Como a gente já, desde o começo da aula falando, nós estamos firmando a nossa casa em Cristo e quem vai nos ensinar isso é a própria Bíblia Sagrada. Por isso que a gente precisa ler a nossa Bíblia, precisa estudar a Bíblia, porque ela é um mapa que vai nos ensinar as verdades do céu. É ela que vai nos ensinar, que vai nos corrigir. E tem até o versículo aqui que eu separei aqui para vocês, que eu achei muito bonito, que fala aqui em 2 Timóteo 3:14, que diz que toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Olha como é importante a nossa Bíblia. Mas o que a gente encontra na Bíblia, O que a gente faz com a Bíblia? Então, a gente vai ver aqui, professores, que a Bíblia, ela não pode ser esquecida. Às vezes tem tantas crianças que esquecem da Bíblia, não trazem para a igreja, deixa lá, não tá nem aí. Ela não pode ser rasgada, ela não pode ser riscada com a orelha. A gente pega tanta Bíblia tão feia, né? E isso me deixa o meu coração muito triste com isso. A Bíblia, até o riscado ali, às vezes a gente sublinha, pinta, tranquilo, isso faz parte de um estudo. Agora tem pessoas que desenham, que riscam, então isso não é correto, né? Então vamos lá, mas o que a Bíblia ela é para ser? Ela é para ser lida, para ser estudada. E aqui vai estar mostrando, as imagens. Ela é para ser estudada, para ser amada e cuidada, sempre cuidar da Bíblia com muito carinho, amar a palavra de Deus. E o que a gente encontra na Bíblia, A gente encontra histórias de ação. Aí você pode estar falando algumas histórias para suas crianças, né? Tem tantas coisas, tantas histórias fantásticas na Bíblia, e você pode estar perguntando para eles qual história de ação que vocês se lembram, se recordam da Bíblia. Então, história de ação, história de aventura, ação, aqui a gente pode ver o que? Josué orou e o sol parou. A gente pode ver ali também a ação, as muralhas de Jericó, Davi e Golias. Olha quanta história de ação que a gente pode estar falando para as crianças. Aventura aqui, Jonas no ventre do peixe. Gente, vocês já pararam para analisar, foi o primeiro submarino. Então é que vocês podem estar mostrando ali para as crianças e Deus ouve a oração. História de romance, tem tanta história de romance. A gente vê ali de Rebeca e Isaac, né? Nossa, tem tantas histórias lindas na Bíblia. A gente vai ver ali também ali de Maria, de José. Ele amava tanto Maria que quando soube que ela estava grávida, quis deixá-la secretamente para que ela não venha sofrer bullying, né? Das pessoas de estar falando mal dela. Então, o cuidado que ele tinha com ela, mesmo achando que ela tinha traído ele. Então, olha que história tão incrível. Nossa, tem várias histórias de romance ali na Bíblia. A gente vai ver ali de Jacó, né, que trabalhou 7 anos para uma irmã, mas ele amava tanto Raquel que ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. Então tem várias histórias ali que você pode estar recordando com a sua criança ali, Boaz e Ruth. Nossa, a Bíblia é cheia de histórias. Então vamos lá. Mas o que a gente encontra na Bíblia? Acho que eu passei aqui, pulei? Não. O que a gente encontra na Bíblia? A gente encontra na Bíblia ciência, geografia, história, matemática. Gente, tudo isso a gente encontra na Bíblia. Então, a Bíblia é um livro de revelação, pois nos revela o futuro. Ela é escrita há mais de 4.000 anos, a Bíblia continua escrita há cerca de 4.000 anos e ela continua sendo atual. Olha que incrível, gente.
Parece que eu passei uma folha aqui que fala que ela tem aventura. Tinha até, acho que eu esqueci uma folha, de botar uma folha que fala de terror, que a gente vai encontrar terror também na Bíblia. Várias e várias outras coisas. É muito legal explicar para as crianças como é bom elas lerem a Bíblia. Quantas histórias elas têm na Bíblia que elas vão aprender valores para a vida inteira. E o que eu fiz aqui também, professores? Como se encontrar na Bíblia, como a gente está falando da Bíblia, como a gente vai se encontrar na Bíblia. Eu acho esse material muito rico para você estar fazendo uma impressão numa folha A3, que é aquela impressão mais grande, e tá deixando na sua sala, que está falando das classificações da Bíblia. Quais são os livros do Pentateuco? Os livros históricos, os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Deixa eu passar aqui. Vamos lá, deixa eu tentar passar. Os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores, o período intertestamentário. Nossa, que difícil, né? Você vai também encontrar que vai estar explicando, né, que foi os 40 anos, 400 anos de silêncio. Deixa eu pôr aqui. Mas tá difícil de passar. Aí agora no Novo Testamento, os 4 evangelhos, a história da igreja primitiva, a epístola, as cartas de Paulo, as cartas restantes que foram escritas por outros autores, quais são? Nós vamos ver também o Apocalipse, e aqui toda uma explicação sobre o Apocalipse, tudo isso na nossa Bíblia que você pode estar ensinando para a sua criança. E também deixo aí para vocês uma cartilha, eu amo a Bíblia, essa cartilha foi eu que escrevi, escrevi bem na época da pandemia, e essa cartilha aí tem sido um auxílio para muitas professoras. Muitas crianças, elas estão aprendendo a manusear a Bíblia através dessa cartilha. Então tá em PDF aí para você, ela é totalmente gratuita. Nós já fizemos aí, mandamos para uma gráfica e já demos para as nossas crianças. Então, assim, essa cartilha, ela está ensinando tudo isso que eu passei para vocês, está ensinando para as crianças, mas ela é muito interativa, porque ela tem, ao mesmo tempo que ela está ensinando a criança a manusear a Bíblia, ela tem atividades para a criança, ela vai aprendendo ali, fazendo as atividades, e é muito legal, ela é toda colorida, ela é muito bonita. E a gente recebe já vários relatos e várias fotos de professores que fizeram para suas classes, tem uns que estão fazendo a impressão em casa mesmo e estão dando para suas classes, e assim ela tem sido uma ferramenta poderosíssima nessa questão ali de ensinar a criança a manusear a palavra de Deus. E vamos lá, deixa eu passar aqui que tá um pouquinho difícil. Dicas de atividades, como vocês sabem, sempre tem lá no Drive para você. E a lembrancinha, não poderia deixar ali a pipoca, né? Por quê? Porque eu deixei aí para vocês a ideia do Cine Pipoca. Então, quem sabe, se você for fazer o filme, vai aderir essa ideia da pipoca, tá certo? Então, professores, essa foi mais uma aula, mas semana que vem eu estarei aqui novamente e eu aguardo por vocês, tá certo? Então, até lá! O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.